O tema de hoje é um assunto que eu acho que todo mundo já ou vivenciou ou conhece alguém que vivencia esse problema de recusa alimentar, de ter uma criança que briga na hora de comer. E eu acho que merece uma revisão, né, sobre o que a gente pensa sobre a hora da alimentação, sobre por que a hora da alimentação virou um campo de batalha ao invés de ser uma mesa de refeição. O que é que a gente fez para tornar algo tão gostoso em algo tão estressante, né? E aí eu queria começar com um exemplo. Um exemplo prático. Imagina hoje, né? Hoje, quinta-feira à noite, a gente está aí numa noite maravilhosa, convido alguns amigos lá para casa, e aí eu preparei uma massa deliciosa. E aí quando todo mundo chega, tá lá, tem um som ambiente, vinho, um pouco de salada, e aí eu começo a servir o jantar. E na hora de servir o jantar, eu começo a falar que eu preparei esse jantar maravilhoso, foi feito com todo amor, e aí eu vou começar a passar essa macarronada para vocês poderem provar. E aí um dos amigos, a primeira coisa que fala é, coloca um pouco que hoje eu não estou com fome. E aí a minha reação fosse, um homem desse tamanho tem que comer mais, não pode comer pouco assim. E você aí, amiga, você tem que comer salada. A salada tá ótima, eu preparei com todo carinho. E aí um dos amigos vai logo e diz, obrigado, eu não gosto de salada e tal. Mas aí eu poderia dizer, não, nada disso, a salada faz bem para a saúde, você tem que provar pelo menos um pouquinho para dizer que não gosta. E se você não provar, eu vou ficar super chateado, porque eu preparei com muito amor, me esforcei. E aí, por essa chateação, eu não vou tirar nem a sobremesa da geladeira para oferecer para vocês. Quantas vezes a gente já passou por isso com as crianças, né? Será que os nossos convidados sentiriam à vontade ouvindo um comentário desses, né? Eu acho que é engraçado como a gente faz isso com os nossos filhos, nossas crianças. Então, eu queria saber primeiro se vocês já vivenciaram algo assim, provavelmente já passaram por isso. Mas antes de tudo, eu queria lembrar que comer sob vigilância torna a refeição o oposto de ser prazeroso, né? Então a vigilância, aquela pressão, tira o gosto, tira o sabor da comida. Eu entendo que é compreensível essa preocupação dos pais em saber se o filho comeu bastante, se ele está comendo bem ou não. Mas uma das coisas que a gente tem que lembrar é que hoje a gente tem uma epidemia de obesidade, né? A gente não tem uma epidemia de desnutrição, exceto naqueles países mais pobres, da África, de alguns países mais pobres, né? Então, se a gente parar, esfriar a cabeça, a gente está formando pessoas obesas que estão comendo demais, comendo errado, né? Não pouco, que é a preocupação de grande parte dos pais. E eu queria trazer aqui alguns dados de pesquisas que foram feitas nos anos 50 a 70. Claro que é um pouco mais antigo, mas a gente vai atualizar para cá. Mas nessa época pegaram crianças e colocavam banquetes cheios de comida, sobremesa, os doces da época, frutas. E aí deixavam a criança escolher, naturalmente, o que ela quisesse. E o engraçado é que algumas escolhiam, claro, primeiro começar pela sobremesa, mas às vezes elas começavam a provar pelos brócolis, pelos legumes, pelas frutas. E se viu que instintivamente elas balanceavam a própria dieta, sem desespero, sem estresse, sem esforço nenhum dos adultos. Infelizmente hoje, essa mesa, se a gente fosse fazer o mesmo experimento, não estaria repleta de frutas mais, de vegetais. Hoje ela está repleta de nuggets, de batata frita e de suco de caixinha. E aí realmente fica complicado da gente oferecer oportunidade para essas crianças. Hoje em dia, os alimentos eles vêm sobrecarregados e os sabores foram muito artificializados. E fica difícil uma criança escolher o sabor de uma laranja natural quando a gente vai comparar com aquele adocicado artificialmente. E já foi comprovado cientificamente que os sabores artificiais eles destroem justamente essa busca natural pelos alimentos saudáveis, por esse equilíbrio que todas as crianças já nascem com ele. O corpo da criança, a máquina que gere, que comanda essa criança, faz com que ela busque inicialmente os alimentos saudáveis. O problema é quando a gente começa a atrapalhar toda essa seleção, né? Um dos segredos que a gente vai conversar hoje é que é ter comida saudável disponível. O que a criança vai comer
é mais importante do que o quanto ela vai comer ou quando ela vai comer. Se ela faz uma refeição completa, prefere fazer essa refeição completa à noite, não tem problema nenhum. Se ela prefere durante o dia, não tem problema nenhum. E aí, espero que quando eu for conversando com a Aline, isso vá ficando mais claro. Então, eu queria que a Aline desse um oi, ela aparecesse aí para poder convidá-la para a gente começar o nosso bate-papo. A gente já tem aí um monte de gente na sala, um monte de gente interessada. Gostaria de agradecer a presença de todo mundo. Eu sei o quanto é complicado deixar os filhos de lado por um momento, né? Assim, dá um pouco de atenção mais pra gente do que pra eles. A Aline tá aqui, eu vou chamar. Tá tudo certo? Olá, doutora Aline, como vai? E aí, Regis, tudo bem? Tá me ouvindo? Maravilha, ouvindo perfeitamente. Ótimo. Alto e claro. Maravilha. E aí, como vai? Que honra em ter você aqui. Que honra estar aqui, cara. Nem tô acreditando. Que legal. Nossa, que bate-papo importante, excelente para você falar com a sua audiência. Eu tô muito feliz com esse convite e especialmente feliz por a gente estar falando sobre esse assunto, na verdade, né? O quanto é importante a gente reforçar não só o que vai comer, mas como a gente come, né? Acho que hoje em dia a gente fala tanto sobre o que, pode isso, não pode aquilo, e a gente esquece um pouco do prazer, né? Da alegria de comer. Quanto, né? Pois é, se perdeu essa reunião. Enfim, eu queria contar o quanto foi engraçado como a gente se conheceu, né? O engraçado é que a gente tem cada um o seu perfil, e aí de uma hora para outra começou um monte de gente a me adicionar, entrar e virar seguidor. E aí eu perguntei, né, nos stories, eu disse, o que foi que aconteceu, né? E aí eu descobri que é porque tu citou uma frase minha nas tuas aulas, e o engraçado é que aí isso gerou o nosso contato e a gente se conheceu e hoje a gente está aqui. E além de ter a honra de ter você aqui comigo, eu vou ter a honra de ter você presencialmente, ao vivo, aqui no nosso evento, no nosso encontro. O Meu Filho Não Come aqui em Recife, que por sinal já fica o convite para quem está assistindo a live, já se prepara. Logo depois da live eu vou liberar o link para vocês já garantirem o lugar de vocês. Mas eu queria, Aline, conversar com você sobre uma coisa que você já me falou pessoalmente quando a gente se encontrou em Maceió. Tive o prazer de assistir sua aula. E eu queria que você falasse um pouco sobre a função de cada um na hora da refeição. A função dos pais, a função da criança. Como é que você vê isso? Você poderia dizer para a gente? Tem uma nutricionista muito importante na área de comportamento alimentar, ela se chama Ellen Satter. Ela é bem velhinha hoje, sabe? Então os estudos dela começaram lá na década de 70 e a doutora Ellen Satter, ela criou algo que a gente chama hoje de divisão de responsabilidades. Né? Então, o que ela queria com isso? Ela queria que cada um de nós, ela queria deixar fácil e prático para que cada um de nós entendêssemos nosso papel enquanto cuidador e a gente entendesse que a criança tem seu papel de decisão, né? Eu até estava conversando aqui com o pessoal que trabalha comigo, né? A gente vai entrar num fluxo aí, numa onda de dificuldade alimentar para a gente, né, fechar tudo no dia do nosso evento, no dia 28. Então, acho que semana que vem a gente começa uma série de posts aí sobre dificuldade alimentar para a gente, sabe, fechar com chave de ouro mesmo. A gente já ir começando a fomentar esse assunto para a gente fechar com chave de ouro no dia do nosso evento. E sabe o que eu estava falando com elas, Regi? A gente tem que pensar que a criança é o condutor, né? Essa é a analogia que eu faço e que eu acho que fica tão claro. A criança é o condutor, então a gente tem que ser guiado pela criança, tudo bem, né? Então imagina que essa criança está aí dirigindo o carro, certo? Ela está lá dirigindo o carro dela, ela vai para onde ela acha, né? Ela vai para a direita ou vai para a esquerda, ou ela tem um caminho onde ela quer chegar, e ela precisa de limite e da engenharia de tráfego, né? Então eu tenho a guia, eu tenho as lombadas, eu tenho os semáforos, eu tenho a faixa de pedestres, né? Eu não posso ultrapassar o semáforo, né, na hora que eu quiser. Eu não posso andar em cima da calçada, né? Então eu tenho também, né? Então eu tenho também que ter uma certa
são nossos limites, né? Eu não diria limites, porque o limite é tão limitante, né? Mas a gente precisa ser essa engenharia de tráfego da criança. Então, assim, o nosso papel é ser a engenharia de tráfego. Mas quem conduz, quem decide aonde ir, né? Se acelera mais ou menos, né? É a criança. Então, o que a doutora Ellen Satter coloca? Que nós, enquanto cuidadores, nós decidimos o que levar à mesa. É nossa responsabilidade. Dito isso, não está incluso essa criança abrir a porta do armário e pegar biscoito a hora que ela quiser. Né? Então, essa é uma coisa bastante importante de tomar em conta. Existem horários certos para a refeição, ou seja, nós decidimos quando comer. Nós, né, a proposta da rotina, do ritmo durante o dia, são os pais que decidem. E nós levamos à mesa os alimentos. Nós decidimos quais alimentos entram nas refeições principais, quais alimentos entram nos lanchinhos, né? E nós decidimos também onde nós vamos comer. Se nós vamos fazer um piquenique, se nós vamos comer em frente à televisão ou juntos à mesa. Não é a criança que deveria decidir hoje eu quero comer na televisão, né, em frente à televisão. Se nós tomarmos essa responsabilidade para nós, né, nós vamos sempre atrair ao ponto de todos nós comemos juntos na mesa. E essa é a situação que a gente perdeu um pouco nessa prática hoje em dia. E eu entendo, mas justamente por isso, né, por toda a nossa rotina e o nosso dia a dia hoje, né, a mudança de sociedade que a gente tem hoje, a gente perdeu coisas extremamente importantes que fazem com que o número de dificuldades alimentares aumente drasticamente, os consultórios estejam lotados de criança que não come. Certo, então o cuidador vai decidir o que ele vai levar para a mesa, quando ele vai levar e onde nós vamos comer. Mas só essa criança vai decidir, primeiro de tudo, se ela vai comer. Porque eu posso estar sem fome. E como você falou do seu amigo, né? Convidei ele para uma massa. E ele chega lá e fala, amigo, eu acabei de tomar um lanche da tarde, acordei tarde, eu não vou jantar, mas eu vim curtir com vocês. E você faria o quê? Não, tudo bem, não tem problema se você quiser beliscar alguma coisa, né? Mas não, a gente sempre está querendo decidir se a criança vai comer num determinado momento. E veja, se ela não quiser comer, a gente tem que pensar, a gente tem que olhar isso com um olhar bastante crítico e reflexivo. O porquê ela não quer comer, né? Tem algum problema de saúde? Está acontecendo alguma coisa? Ela está sem fome? Por que ela está sem fome, né? Certo. Então ela vai se decidir se ela vai comer. E se ela engajou na alimentação, ou seja, se ela decidiu comer, apenas essa criança vai decidir o quanto ela vai comer. Não dá para eu decidir pelo outro a quantidade que cabe dentro da tua barriga. É como se eu fosse num self-service com você e falasse, Reginaldo, você vai pôr isso, isso e isso no teu prato e você vai ter que comer tudo. Eu escolhi que hoje você vai comer 480 gramas. E você deve limpar o seu prato. Isso não existe. E quando a gente para pensar, tem dias que, né? Ainda mais quem almoça self-service todo dia, né? Você almoça às vezes 400 gramas, às vezes está sem fome, come 250. Às vezes você está com muita fome ou a comida estava muito apetitosa aos seus olhos, né? Você comeu com os olhos e colocou 600 gramas. E aí quando você começa a comer, você fala, meu Deus, eu comi com os olhos, eu pus muito mais comida do que eu aguento. E você para de comer simplesmente. Ou deveria parar. Porque isso é uma habilidade e muitos de nós não temos. Eu coloco 600 gramas e enquanto eu não terminar de ver, e eu não ver o meu prato limpo, eu não paro de comer. Por quê? Porque muitos de nós não construímos essa habilidade. Isso é uma habilidade. Né? É a habilidade de sentir-se saciado e falar, estou muito satisfeito, não preciso mais. Então, dar essa oportunidade para essa criança decidir o quanto ela vai comer significa que a gente também está construindo uma habilidade nela para o futuro, né? Ou seja, ela decidiu se ela vai comer, o quanto ela vai comer, com que ritmo ela vai comer, né? Considerando, eu acho que a gente tem que falar sobre isso, que a refeição ela tem um tempo médio de duração. Uma refeição que dura 2 horas, está acontecendo alguma coisa e a gente precisa investigar. Por que essa refeição está durando 2 horas?
Será que a criança ela está sendo obrigada a ficar na cadeira por 2 horas até ela terminar de comer a quantidade que eu gostaria que ela comesse? Ou será que ela realmente está com dificuldade na mastigação? Ela está com dificuldade para engolir isso? Ela não está conseguindo, ela só está conseguindo colocar muito pouco na boca por vez para essa mastigação dela conseguir suportar essa quantidade para deglutir. Então ela precisa de um tempo muito grande para se alimentar. Uma refeição dura em média 20 a 30 minutos. Se você estabelece, né, um ritmo de alimentação, ou seja, vem aqui ajudar a montar a mesa, vamos lá ajudar a montar a mesa, ótimo, todo mundo se serve, nós aproveitamos a refeição juntos, eu olho para o meu prato, a criança olha para o prato dela, e aí, conforme a gente vai terminando, a gente vamos recolher tudo, me ajuda a levar as coisas para a pia. Né? Então, a gente estabelece o ritmo, não é dando ordem, é pelo próprio fluxo da refeição. Né? Tá chegando a hora da refeição, olha, tá ouvindo esse barulhinho do bife na panela? Tá sentindo esse cheirinho da comida no forno? É isso que antecipa para a criança o momento da refeição. Né? Então é isso, a criança vai decidir se ela vai comer, o quanto ela vai comer, com que ritmo ela vai comer. E veja, a gente decidiu o que foi para o prato, certo? Ela vai decidir o que vai entrar no corpinho dela. Então, não necessariamente porque você colocou 5 cores no prato, a tua expectativa seja que ela coma 5 cores do prato. E isso, para mim, tem uma discrepância tão grande, porque eu acho que essa é uma demanda que a gente deu para as mães, né? Hoje em dia, que é colocar 5 cores no prato. E quando a criança não come essas 5 cores, é extremamente frustrante. Só que, infelizmente, com isso, a gente torna a alimentação muito difícil e penosa, porque a gente fica triste, simplesmente, porque ela não comeu. Porque não é fácil preparar uma refeição de 5 cores, né? Então, o que eu sempre sugiro é, se essa criança não está comendo, se está sobrando demais no prato, né? Se ela não está comendo tudo que você está colocando, você não é para você parar de oferecer. Você vai colocar as 5 coisas no prato, pode ser. Só que você não precisa colocar uma quantidade enorme. Você vai colocar um pedacinho de brócolis, 2 tequinhos de quiabo, né? Um punhadinho de couve. Você vai estar ali no prato. Mas para você lidar melhor com esse desperdício, é importante que tenha. E é importante que, assim, Aline, mas já que ela não vai comer 5 cores, eu nem vou fazer. Mas e você? Você não vai comer 5 cores? Como é que você está cuidando de si próprio? Como é que você está cuidando de si mesma? Porque, sabe, acho que você não chegou a ficar até o final no dia da apresentação, mas a gente fez uma dinâmica lá que eu espero fazer algo muito parecido no dia do nosso evento, no dia 28 de julho, mas a gente fez uma experiência de como as pessoas prestam mais atenção no que você faz do que no que você fala. Então, se você falar para ela, come essa couve, tem muito menos eficiência do que você comer a couve na frente dela. Então, pensa nas 5 cores no prato para você se alimentar melhor e para você dar o melhor exemplo que você puder para o seu filho. Né? E dessa forma ele vai poder escolher o que ele vai comer dentro do que está no prato dele. Continuar se familiarizando com os alimentos, o que é muito importante. Se ele não quiser por acaso, eu não gosto disso, então você pode tirar do seu prato. E veja, na hora que a criança pega com a mão e tira do prato, sabe o que ela está fazendo? Ela está aprendendo sobre comida. Ela está aprendendo sobre textura, ela está se familiarizando, ela está aprendendo sobre aquilo, ela está sentindo o cheiro, né? Então, sabe, eu acho que hoje a gente tem que passar por uma ressignificação, e é muito maluco isso, né? Porque comer ficou tão difícil que a gente precisa ressignificar todo o processo e entender o quão tranquilo isso tudo é, e o quão natural era antes, né? O quão natural era você ter uma porrada de filho, primo, neto, todo mundo junto, misturado, as crianças tudo aprendendo uma com a outra. E elas brigavam por comida, né? Já brigou por comida? Era assim. Eu ficava torcendo para o meu irmão não comer a parte dele da pizza para pegar um pedaço para mim. É engraçado. Você estava falando aí, e eu lembrando, né? Tem alguns pediatras têm uma frase em inglês que é assim, adults provide, children decide, né? O adulto vai oferecer e a criança vai escolher. Eu não sei de onde veio esse medo de deixar a criança escolher. Eu acho que é porque o medo do adulto é porque ele sabe que ele não está oferecendo opções saudáveis.
Se você está oferecendo opções saudáveis naquele prato, ela vai escolher dentre opções saudáveis. E se ela não quiser naquele momento, tudo bem. A gente tem que entender que a criança é um ser vivente e ela pode escolher. Eu acho que é daí que vai entrar o nosso tom com a disciplina positiva no evento. Que a gente vai trazer essa parte de ressignificar, de encorajar, de relembrar, né? Essa parte daí. Fala mais. Sabe o que é que eu queria saber também? Uma das coisas que o pessoal está na expectativa, me perguntando, para deixar claro que o nosso evento não vai ser sobre como preparar alguns alimentos, como fazer 101 papinhas para que o seu bebê coma, tá? É algo que eu acho que vai ser muito maior do que isso, né? Eu acho que vai ser uma experiência maravilhosa pelo que a gente está preparando. Tanto que vai ser coisa de cinema, tanto que vai ser no cinema, né? A gente vai pegar, o evento vai ser numa sala de cinema. Enfim, Aline, você quer falar um pouco de algum caso interessante? Eu queria falar uma vivência que eu tive ontem. Eu estava numa festa de aniversário e tinha uma criança lá, e aí um dos pratos era eu falei de macarronada porque eu adoro macarronada, e ontem tinha macarronada, e era uma massa ao fungo, né? Tinha o penne preparado lá com o molho, tinha lá o molho fungo. E aí a criança não ficou interessada em provar. E o engraçado é que quando ela passou na cozinha, ela viu separada a massa e o molho. E aí, quando ela viu a massa, ela pegou a massa. Ela comeu a massa pura, né? Só o penne. E aí depois ela pegou e colocou o dedo no molho e provou o molho. Às vezes, a simplicidade é o segredo. A gente tem que lembrar disso. Às vezes, um sanduíche de queijo com tomate e alface não é tão prazeroso, não é tão apetitoso, não parece ser tão apetitoso para a criança, mas umas fatias de queijo, uns pedaços de tomate, um pão assado, ela vai comer tudo aquilo que a gente estava colocando ali e ela vai se sentir interessada. O que é que você acha disso aí? Você tem alguma ferramenta que você quer adiantar que a gente vai falar? Eu acho super legal o que você falou, e tem a ver com você ter o seu próprio tempo, né? E aí eu reforço com vocês assim, a importância de você dar autonomia para a criança. Porque quando você dá autonomia, o que você está permitindo é que você leve o seu próprio tempo para comer aquilo ou não, né? E aí eu tive uma situação, não é bem um caso, mas eu tive uma situação comigo mesma, em Fortaleza, né? Que tem a caranguejada, a tal da caranguejada lá, né? E aí eu fui, gente, eu preciso passar por muitas experiências gastronômicas para eu também me colocar no lugar dessas crianças. A gente passa por situações mais exageradas para a gente entender e se colocar no lugar delas, olhando para algo que para elas é completamente não familiar, né? E que sente até um nojo, né? Mas isso é papo para outra coisa. Então, assim, lá fui eu na caranguejada, e aí tinha o balde de caranguejo, né? Coloquei o caranguejo no meu prato com aquela cara dele assim, ó, emburrada. Tipo, ele tava olhando pra mim já falando, só maldita, você vai me comer. E eu tava tipo, não acredito que eu vou comer isso. Mas eu fui lá, nunca tinha comido caranguejo, tá? Foi a primeira vez. E aí comecei, né, a tirar as patinhas do caranguejo e tudo mais. Quando eu comecei a comer, eu fui muito devagar. Foi algo que eu nem sabia como comer, né? Então eu fui muito devagar, fui tirando as patinhas e aí eu não conseguia comer direito, eu não conseguia tirar aquilo direito. E eu tava achando a experiência muito estranha, né? Porque ele também tava cheio de pelinho. Depois eu descobri que tinha caranguejo depilado, tá? Mas o que me deram era bem peludo. E aquele pelinho, eu olhando aquele pelinho, gente, tava me dando uma agonia. E eu me colocando no lugar da criança, né? Quando você realmente está lidando com algo que você está sentindo medo, até uma certa repulsa, mas você quer seguir adiante porque você quer participar daquele momento. E eu comecei a seguir e tudo mais, e toda aquela, né? Achei a patinha gorda, maledito, tem uma patinha gorda só. Né? E aquela carninha gostosa, puxa, eu podia ter outra carninha dessa, mas não, tava lá. Quando ele começou a esfriar, Regi, aquele pelinho gelado, juro por Deus, pra mim, foi assim, eu terminei aqui. Eu terminei minha experiência ali. Eu agradeci a todo mundo, falei, gente, muito obrigada pela experiência, mas chegou a minha hora de parar. Então, o fato de eu ter autonomia fez com que, primeiro de tudo, eu fosse no meu tempo, né? Eu fosse devagar
tentando me habituar ao processo, aquela coisa nova, tentando entender se eu sabe, se eu ia gostar ou não. E no momento em que eu realmente decidi, não, isso não é para mim, eu pude parar. Eu tive autonomia para parar. E todo mundo que estava à minha volta, ninguém ficou insistindo. Ninguém ficou, vai, Aline, come mais um pedacinho, vai. Porque se eles tivessem ficado, juro por Deus, acho que eu chorava também. Ia me jogar no chão, falar, não, eu quero. Entende? Por quê? Porque eu ia ser forçada a fazer algo que pra mim estava realmente... Na hora que começou a esfriar, aquele pelinho gelado na minha boca, gente, pra mim foi assim, não dava mais para prosseguir, né? Eu brinco com isso, né? Eu sei que, assim, Fortaleza, acho que aí no Nordeste todo tem a caranguejada e tudo mais, o pessoal adora. Eu conheço todo mundo que gosta de caranguejo e eu sinto que eu vou ter uma segunda oportunidade de provar um caranguejo depilado. Mas eu gosto de contar essa experiência para que todo mundo, né? Para que a gente possa, assim, se colocar no lugar da criança e vivenciar esse passo a passo. Então, às vezes, a criança ela não vai aceitar o molho logo de cara. Então, por que você... Olha só o que eu sempre suponho, né? Esse macarrão vem branco para a mesa e o molho, ao invés de ver tudo junto misturado, você pode colocar num potinho do lado. E o que você vai ensinar ela? Tá? E não é ensinar falando, olha, pega o macarrão e faz isso. Não, você vai mostrar. Eu vou pegar um macarrão sem nada, eu vou, né, colocar assim no molhinho e... nossa, que gostoso! Adorei, acho que eu vou fazer isso com o meu também. E você vai ter um potinho e você vai mostrar para a criança. No segundo momento, se essa criança provou topar, se ela provou experimentar, no segundo momento esse potinho, sabe que ele pode vir? No centro do prato com o macarrãozinho em volta. E aí ela vai brincar de molhar e já vai estar no prato dela. Num terceiro momento, você pode ter todo o macarrãozinho e só um pouquinho de molho no centro. E aí ela vai comer o que tem em volta e se ela quiser se aventurar, ela pode terminar de comer o que tem no centro. E isso tudo são etapas que você vai ter que observar. Eu digo que uma das melhores coisas que a gente pode ensinar os pais é a se conectar. Eu preciso me conectar com as crianças. A gente está desconectado, a gente está olhando manual, livro, passo a passo, e a gente está esquecendo de enxergar essa criança. A gente está esquecendo essa nuance de enxergar como é o nosso próprio filho. O que ele prefere, como ele, sabe? Que textura que ele vai bem, que textura que ele não vai. Sabe assim, que alimentos que são confortáveis para ele, qual o passo a passo que ele faz. Cada um de nós a gente acaba tendo até mania, né? Sabe aquela coisa de ir por partes, deixar o mais gostoso para o final, né? Ou não, ou comer o mais gostoso primeiro. Tudo isso é coisa que a gente vai imaginando e vai aprendendo ali na hora a comer também, né? E todos eles têm, todas as crianças, elas têm formas diferentes de aprender a comer. O engraçado é que a gente fala muito sobre investir em relacionamentos, né? Quando você está no seu relacionamento, você dá tudo de si, tenta recuperar, tenta descobrir o que é que seu parceiro gosta de fazer. E com as crianças era para ser assim. Era para os pais se dedicarem a entender cada vez melhor as preferências dela, como você falou. Se ela se mostra encantada por uma batata frita, pô, que legal, ela gosta de algo crocante, ela gosta de refeições salgadas. Vamos procurar derivar disso aí, vamos atrás desse segmento, dessa linha, né? E hoje em dia se perdeu, é o que você falou, a gente está se conectando às coisas erradas. E a alimentação é uma das pontas que está perdida. E aí eu acho que a gente, reconectando através da hora da refeição, a gente vai ganhar muito mais relacionamento familiar, né? Conta mais um pouquinho aí, que a gente já está com mais de meia hora aqui, agora foi que eu vi. E eu acho que daqui a pouco está na hora da gente parar um pouquinho para não ficar cansativo. Tu quer deixar algum recado? Se deixar. Não, você não fala não. Tudo que você fala é uma maravilha. Eu estou aqui absorvendo tudo. Estou me alimentando de todo o seu conhecimento. É isso aí, juntos, né? O evento, o pessoal está perguntando, o evento vai ser dia 28 de julho, em Recife, no Shopping Recife, né, Regi? Isso. Vai dia ser no 28 de julho é um domingo, vai ser no domingo de manhã. Eu e Reginaldo vamos estar mediando um encontro para bastante gente e a gente vai focar na alimentação infantil e como os pais podem ajudar as crianças com dificuldade alimentar, né? Porque acho que essa é uma grande dúvida, assim. Muitas vezes a gente dá orientação, mas a gente não... Tá, eu saio com essa orientação, eu faço o quê, né? Olha, não pode assistir televisão comendo, tá?
Tá bom, vai lá desligar a televisão do garoto para você ver o que acontece, né? Vira o caos na sua casa. E existem formas muito respeitosas da gente conduzir tudo isso, né? E a nossa base é na disciplina positiva. Então, tanto eu quanto o Regis somos educadores parentais, né? Pela Positive Discipline Association. E a gente está muito empolgado em trazer essa área da disciplina positiva para a alimentação. Né? Acho que é uma das coisas que a gente vem conversando aí nas últimas semanas, e a gente está muito feliz de trazer isso também. E no dia, né, Regi, acho que eu posso falar do livrinho infantil. Pode, deve. Porque deve, eu tô lançando um livro infantil pela coleção Conto com Você, né? E é um livro infantil justamente de mediação da alimentação infantil. Então tem uma historinha, né, para pais e filhos conversarem, que fala sobre autonomia, respeito, confiança, sobre a importância de dar o tempinho da criança, né, para ela experimentar, que muitas vezes o que parece assustador, eu posso ir passo a passo para eu poder explorar. E fala também sobre a divisão de responsabilidades. Então, de uma forma bem lúdica, sabe? Ele é todo rimado. Pai e filhos podem ir conversando e ir se familiarizando com a divisão de responsabilidades também. E aí, no final, eu faço orientações para os pais, né? Baseando trazendo a teoria de tudo que a gente trabalhou no livro. E ficou muito bonitinho e a gente vai lançar no dia 28 lá em Recife também. Né? Estou muito feliz de trazer isso para esse evento, porque, para mim, assim, casa exatamente com o que a gente quer passar para os pais, né? Então, vai ser uma ferramenta bastante útil para ajudar eles também a desenvolver tudo isso em casa, levar tudo isso para casa, né? Para se inscrever no evento, o link está na minha bio, na bio do Reginaldo e na bio da Libre Promo. É Libre em espanhol, né? Libre Promo, tá bom? Tá o perfil lá. A gente tá no primeiro lote ainda, corre, porque tá muito barato, e aí vai aumentar no dia 7 de julho, eu acho, então garante seu lugar já. E acho que é isso, né, sobre o evento, Regi. Exato. A gente não consegue falar todas as ferramentas por aqui, a gente vai complementar. Lá no evento a gente vai ter mais de 3 horas de contato, e aí vai ser bem mais tranquilo. Mas acho que foi importante a gente trazer esse tema, né? O efeito de uma live dessa, a gente dissemina essa curiosidade entre as pessoas, essa vontade de se reconectar, de estudar melhor o seu próprio filho, entender melhor a sua criança. E assim, eu gostaria de agradecer a sua disponibilidade por hoje, Aline. Foi um prazer imenso. É muito bom sempre conversar com você. Eu sempre aprendo muito, sempre me deixa com mais vontade da gente fazer mais e mais parcerias. Tenho certeza que nosso evento vai ser grandioso, vai ser fantástico, vai ser coisa de cinema, como a gente combinou. E eu queria deixar para as pessoas que estão até agora na live essa ideia de vamos tentar se reconectar mais um pouco com os nossos filhos, vamos conhecer quais são as preferências dele, né? Isso aí vai ajudar a gente a entender formas novas de encorajar ou de conquistar uma cooperação deles nas próximas refeições. Vai facilitar o trabalho, né? Então, fica aí o meu abraço para todo mundo. Beijo, Aline. A gente vai falar muito ainda. Dia 28, muito obrigada, viu? Estou aqui esperando, ansioso. E assim que acabar a live agora, vou colocar o link. Espero que todo mundo aí já garante seu lugar. Compre logo para amigo, para o marido. Isso vai facilitar muito a sua vida se você levar o seu companheiro, sua companheira, suas amigas de roda de conversa. Eu acho que vai ser fantástico. Combinado, legal, pessoal? Valeu. Combinado, um abraço. Obrigada. Tchau. Um beijão. Obrigado pela presença de todo mundo. Tchau, tchau. Tchau.